Meu nome é Marli Milanês Saldanha, tenho 58 anos, trabalho na escola municipal e dou aula para 4º ano. E fiz um poema com Congonhas do Norte. Saindo ao rumo norte, chegaram aqui homens fortes, comandado por Borba Gato e Pais Leme, procurando riqueza e poder. Juntaram todos que vinham, desceram toda a tralha que tinham, e aqui se arrancharam. Quando amanheceu o dia, deslumbrado com o que viam, não resistiram, aqui ficaram. Montanhas, florestas, grutas, rios, riachos, água puras, sua sede mataram. E para agradecer por tudo, no alto da mais bela serra, a imagem de uma santa, na ponta de um mastro, aqui fixaram. Isso aqui começou no século 711, né? Passagem dos bandeirantes por aqui, né? Você já deve ter escutado isso, né? Pode falar. 1711. Borba Gato, ele era genro do Fernão Dias Pais Leme. Foi no ano de 711. Daí por diante, fomentando, né? Pessoal, foi aparecendo de outras regiões, né? As entradas e bandeiras foram a formação inicial do município. Deu-se a partir de 1724, quando os intendentes e viajantes, cientistas, vinham através das capitanias até o Tijuco, a capitania aqui da região. Então aqui seria ponto de passagem dos antigos viajantes e tropeiros. Como eles buscavam o minério de ferro, faziam a primeira fábrica de ferro do Brasil seria em Morro de Gaspar Soares, eles precisavam buscar o alimento para tratar dos escravos. Acharam perto do riacho uma planta conhecida que lhes chamou a atenção. Era congonhas ou mate, erva de cheiro forte e deliciosa efusão. Puseram então no seu nome neste pedaço de chão. Aqui permaneceram, um arraial se formou, Congonhas de cima da Serra da Lapa, com este nome apelidou, mas com o passar do tempo, Congonhas do Norte batizou. Então, nesse sentido, eles passavam por aqui, né, e aqui construíram uma sede. Que seria a Fazenda dos Carapinas, citado pelos antigos viajantes, aqui seria um pouso, né? E a partir daí construíram uma ermida, devido à grande influência da planta que era comum aqui na região, planta Congonhas ou mate. Então foi justamente isso, ponto de apoio e reabastecimento dos antigos viajantes, que iam de Santa Luzia ao Tijuco. E a partir daí foi que começou a habitação aqui no município. Daí deu-se origem à igreja, a igreja de Santana, isso em 1724. Para cá também vieram a família real, José Barreto do Rego e suas filhas imperial, fugindo da sua terra por serem filhas bastardas do rei de Portugal. Eufênia e Eufrásia em diversos lugares acampou. Depois de muito andar, foi na lagoa que morou. Elas eram filhas de Dom João, não sei se é Dom João VI. Dom João VI, né? E essas filhas bastardas, lá não podia aparecer. Tinha que ser muito sigiloso e tudo, e tinha que esconder essas filhas dele. O que ele fez? Fez isso aí, arranchou elas aí, deixou elas aí, escondidas, morando aí. Elas moraram lá na lagoa, e aí foram construindo essa igreja aí. As filhas bastardas, como é citado, se for olhar as datas históricas,
Dom Pedro I, Dom Pedro II e Dom João, eles não são um período anterior à construção do município, que era de 1724, então não dá para confirmar. O que se sabe nos livros que a gente tem acesso é que as Eufêmia e Eufrásia são duas santas que estão na lateral esquerda e direita do altar-mor da igreja. O escravo Lucas, o guardião, com os outros escravos explorou o ouro daquele lugar, e mais ricas elas ficou. Por serem religiosa, uma igreja construiu que durou 26 anos, mas elas conseguiu, com 3 altares de cedro, que os escravos entalhou, pintado em finíssimo ouro, que Santana abençoou. Que aí elas resolveram que lá tinha muito ouro. Aí eles cortavam, foram furando e cortando o ouro de machado, e elas vinham trazer o ouro para ir. Foi a moldura da igreja. Foi descoberta essa mina de ouro aí, e o chefe da mina de ouro, o garimpeiro, é o Tar Lucas, né? Que era da família da Homem Fêmea. Ele que foi comandava aí, né? A exploração do ouro. Ele tinha três linhas de ouro. Ele tinha 3 linhas de ouro que eles tocavam aí. Tinha 2 que era rica e outra era mais pobre, dava menos ouro. Aí na mina tem o nome de Lucas, que era o primeiro minerador, né? Nós tivemos algumas minas de ouro aqui no município. O que acontece é que os rumores que falam, mas sem nenhuma base escrita, é que pegavam ouro para a construção da igreja. Realmente tem uma mina de ouro na Serra do Lucas, ela já foi desativada na década de 80, mas tinha-se rumores que utilizavam o ouro para a igreja, mas na verdade o ouro na época era comum a retirada do ouro, mas ele iria para a Europa, para os outros países, e vinha em volta essa folha de ouro para fazer a policromia, que é uma superfície bem fina, que era colocada sobre o ouro, né? E passava-se o pincel. Essa folha grudava no santo, que era de origem do barroco mineiro, né? Essa folha de ouro era utilizada nos paramentos da igreja, santos, colunas, esse tipo de coisa. E não pintado à mão como se pregava antigamente. Conta-se que naquela época um episódio aconteceu. Durante a exploração do ouro, a terra estremeceu, fazendo rolar uma pedra, tampando a boca da mina, onde Lucas ali morreu. Tristeza as abateu por ter perdido um amigo, e para agradecer por tudo e não ser esquecido, hoje todos lá conhecem como a Serra do Lucas. Aqui nunca foi região de garimpo, aqui foi região agropastoril. Primeiro, seria ponto de apoio e reabastecimento dos antigos tropeiros e viajantes. Depois, com a fixação do homem na terra, aí começou-se os pequenos agricultores, que deu-se agricultura familiar. Então, é basicamente agroflorestal. O forte daqui era o milho, era o café, feijão, era cana-de-açúcar. Formação de Congonha era poucos moradores, tinha as pessoas mais idosas, era casa de taquara, de pá de coco, de capim, muro de pedra, ou então valo para fechar as coisas, que o povo não tinha condução de pamparame, acho que nem existia também. E aí a vivência era assim, na roça, não tinha estrada, não tinha carro, era de cavalo, de cargueiro. Moía cana para tomar o café nos caçadores, que chamava engenhoca.
plantava cana, capinava, tratava dela para fazer o café, era banana, plantação de roça. Que os que vivem hoje não acreditam no tempo, o que a gente passou, não. Comida, era muito difícil. O arroz, macarrão, tinha que comprar ele, era difícil. Era o arroz tinha que plantar ele, colher, ir para o pilão limpar para fazer ele. E também era assim, se fizesse o arroz, era arroz só porque não tinha feijão. Quando tinha o feijão, não tinha o arroz. Ia buscando samambaia, na roça, nos matos, Samoiuçu, Segredo do Brejo, Sabarará. Aí todo mundo tinha um pé de arapinobe. É isso que era a comida do povo. O dia queria comer uma comida mais coisa, ia para os matos tirar um palmito. Era assim. Como chegavam as mercadorias e alimentos aqui na cidade antigamente? Por tropas. A tropa é composta por 12 animais, tinha a madrinha, burros e cavalos. O comércio local era todo baseado nas tropas que saíam daqui e iam até a região da mata. Então aqui tinha quatro grupos de tropeiro, depois foi se ampliando, mas tinha essa base rudimentar, porque não tinha estrada na época. Então era baseado em tropas. Aí eu comecei a trabalhar com tropa, eu estava com idade de 20 anos. Aí eu saía de casa, só para pegava os burros, amarrava no esteio, agora punha cangaia em cima do lombo dos burros, carregava. O que o senhor trazia? Arroz, feijão, batatinha, vinha tudo era de lá, de Conceição. Transporte que tinha aqui era lote de burro que ia para Conceição buscar as coisas, ou então na mata, por lado de cá. Cachaça, esses tempos buscava na mata. No princípio a gente plantava a fossa, né? Depois veio o meio de transporte, a gente vivia mexendo com tropa, né? Puxando cachaça, puxava cachaça da mata. Na tropa, a gente gastava 4 dias para ir, 4 dias para voltar. Era 8 dias para buscar um lote de burro. Um lote de burro era 10 burros. E tudo carregando 100 litros de cachaça. E aí nós fomos levando, até que hoje já esbarrou. E esses tropeiros, ele veio até poucos anos atrás, certo? Os tropeiros justamente ficavam até na década de 60, né? Na década de 60, 70. Assim como todos os lugares, Congonhas não foi diferente. Com o passar dos anos, foi chegando muita gente, se tornando grande e imponente. Os sábios de Congonhas, vendo este lugar crescer, foi estar com o governador para uma lei ele fazer, de município de Conceição em cidade para valer. A cidade foi fundada em 1963. Até então a gente pertencia à Conceição do Mato Dentro e antes disso a Cerro e Minas Nova. A sede do município era Conceição do Mato Dentro. E, numa certa época, apareceu a revisão geográfica, e as vilas tinham direito, se obedecesse à exigência, podia passar a cidade. Saiu a época da emancipação de vários lugares, né? Como foi aqui, Datas, Tijucal. Aí ele que tinha que arranjar uma documentação, até de número de casas e tudo.
tinha que ter aquele número certo de casa. Se não tivesse, não passava. Aí ele fez isso aí. Tinha que ter 230 moradias na sede. Tinha que ter um terreno disponível para cemitério, para construir a prefeitura. Quer dizer, ter uma condição de instalar a cidade e ela começar a crescer já no ponto que ela estava. E aqui nós não tínhamos o que pedia, não. Eu me lembro, para arrumar as 230 moradias, eu contei até os paióis que tinha lá no quintal, lá no fundo. O pessoal aqui toda a vida foi uma região de agricultura. Se ele plantava o milho, tinha uma casa, fazia uma casinha lá no que nós chamamos paióis, fazia uma casinha lá no quintal, e até essas casinhas eu tive que montar tudo para dar os 230. E eu ficava em Belo Horizonte, o senhor Ulisses aqui ficava me ajudando e arrumando os documentos. E eu voltava, eles pediam mais documentos, eu vinha aqui. Eu não tinha uma casa aqui registrada. Depois que saiu a emancipação, não tinha o prefeito. Então tinha que nomear um intendente para ficar como prefeito até que tivesse uma eleição para eleger o prefeito, para o prefeito entrar e o intendente sair. Então eles nomearam o tal Zé Domingos que tinha aqui. De dezembro a fevereiro de 62, tivemos um intendente, que era como se fosse um representante da Prefeitura de Conceição, que administrou a cidade até organizar a cidade para se transformar, né, em cidade mesmo. Até então éramos distrito. No primeiro momento, ela foi alocada na antiga casa paroquial e também funcionou na casa do intendente, José Domingos de Oliveira. A prefeitura Zé Domingo morava ali onde é a casa Zé Tubi. Aí a gente india para o gênio nessa época. Aí ele, através de família dele em Belo Horizonte, mexido do povo de Conceição, tentou entrar para prefeito. E ele entrou. Zé Domingo foi o primeiro prefeito. Depois veio Ulisses Pereira. José Magalhães Pinto, o pedido ele atendeu, dando direito ao José Domingo um prefeito escolher, tendo como candidato Ulisses de Moraes, que era médico por prática e trabalhou por nós demais. Aí não queria de jeito nenhum, aí o que eles fizeram? O povo falou, não, tem que ser o senhor mesmo, e colocou ele um candidato único, não teve ninguém contra ele. Ele falou, já que vocês estão querendo, eu não quero, eu não entrei nisso para ser prefeito, não. Eu entrei nisso para o bem de Congonha do Norte. Mas eles estão insistindo, eu vou aceitar, eu tenho muitas minhas coisas para cuidar e tudo, mas eu vou aceitar. Ele aceitou. Ele não teve saída, não. O pessoal fez assim, ó, nele. E aí sabe, ele teve um mandato só? Só um mandato. Ele ficou só um mandato. O Ulisses entrou para prefeito. E aí o Ulisses batalhou e eu já estava grandinha essa época, eu lembro do dia da posse de Ulisses. Aí ele ganhou para prefeito. Aí nele ganhar para prefeito já melhorou um pouquinho, já pegou uma nas ruas, já melhorando um pouquinho na cidade. Depois foi Pedrinho Minato. Depois veio Everso. Na época de Everso já caçou um bocado dessas ruas. Everso já fez uma pracinha muito bonitinha ali em frente à casa paroquial. Eu nunca tive assim entusiasmo em ser prefeito, isso para mim não faz diferença nenhuma.
O que eu pensava é a coisa que eu via. Não tinha estrada, vontade de fazer estrada. Não tinha luz, vontade de pôr luz. Não tinha grupo escolar, vontade de fazer o grupo. Isso que eu pensava. A vontade era de conseguir as coisas. Telefone, luz, estrada. No dia 3 de março de 1962, Congonhas do Norte emancipou. Tornou-se uma cidade, cada vez mais conquistou. Hoje é muito conhecida com suas beleza e seu valor. Olá, me chamo Gabriel Júnior e eu vim por meio desse vídeo apresentar para vocês um pouquinho da nossa cultura e mais do que da nossa cultura, de um marco na cultura de Congonhas do Norte, que é a Matriz de Santana, extremamente importante para cada morador dessa região, porque aqui reside a nossa história, a nossa cultura. Aqui reside tudo aquilo que nós somos a partir dos nossos ancestrais, antepassados. Pessoas que amamos e conhecemos têm essa igreja, esse templo, como algo sagrado. Não só por ser religioso, é muito mais do que isso. A nossa igreja, ela é sagrada porque ela contém a nossa história. E essa história é importante porque a partir do momento em que nós sabemos de onde viemos ou quem somos, podemos dizer que temos uma identidade. E o que eu venho apresentar para vocês é um pouquinho dessa história. A pensar primeiro, a estrutura dessa igreja não é como nós vemos hoje, a estrutura de fora. Ela antes era uma capelinha, não tinha nada das laterais, era apenas o que nós chamamos de altar central ou altar-mor. Além do estilo rococó, muito típico daquela época, as pinturas que aqui nós vamos encontrar ao longo da igreja são pinturas muito representativas. Em cima, nós temos a imagem de Santa Ana, onde cada parte dela tem uma estrutura única. Depois nós temos a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Temos esta imagem do outro lado, que representa a santa, na qual temos ela abençoando 2 escravos. Então, essa igreja, além das pinturas, ela tem algumas representações muito típicas. Não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas Congonhas é um nome que é derivado de uma planta. E essa planta, a gente faz chá dela, dizem que é medicinal, boas para os rins e outras coisas mais. E na época eles queriam colocar um pouquinho disso na história, queriam colocar um pouquinho disso dentro dessa igreja também. E então dizem que essas 2 folhas que nós temos aqui, perto do Santíssimo, perto do altar do Santíssimo, representa a folha Congonhas. Essa igreja, ela é carregada com a história de um povo. E esse povo colocou em si a sua dedicação, o seu amor e o seu interesse. E nós podemos notar isso dentro da igreja, porque cada um foi empregando aqui um pouquinho de si, um pouquinho da sua história. A história de Congonhas começa com a expressão da sua fé. E a história de Congonhas começa aqui. Tudo começa aqui, a partir de pessoas simples, e disseram para si mesmos: precisamos de um local para rezar, precisamos de um local para nos reunir, precisamos de um local para fazer fraternidade, fazer comunhão. E foi nesse intuito, e foi nessa desbravada que eles decidiram então construir essa riqueza que nós temos hoje.
Olha, a festa Santana de primeira era muito famada, dava em julho, é festa Santana, festa Santana. Aí tinha que ser, com a ajuda do povo, fazer festa Santana. Um festeiro recebia a festa Santana, aí ficava para ele fazer, na época de fazer a festa Santana, tinha comida, doce, era aquela coisa. Aí, mas todo mundo ajudava, saía um ajudava com uma coisa, outro ajudava com o que podia. E tinha o milho de Santana, que o povo falava que foi uma praga que tinha aqui na Congonha, que aí um padre tinha rogado a praga aqui na Congonha. E que o outro padre foi e falou, para tirar a maldição de Congonha, que todo mundo que plantasse, todo ano dá uma quarta de milho para Santana. Quem fosse juntar os milhos, já arrumava o cargueiro e aí saía para as roças. Passava na casa de um, é o milho de Santana. Ele me dava um balai de milho, dava outro, passava na casa do outro, dava um outro balai de milho. A festa de Santana tem origem centenária. Ela é baseada na fé, né, na fé cristã. Então, deu-se com o início da construção da igreja, que era de 1724. Como nessa época se adorava, se venerava os santos de origem, aqui o santo, a padroeira seria a Senhora Santana. Tinha carruagem, aí H é bonito. A carruagem Canela, o senhor contava aí 20, 30 carros de boi, carregado de canela. Na véspera da festa, nós íamos arrancar a canela. Arrancava a canela. No outro dia, semeava essa canela toda na rua. Semeava a canela, quando era no dia da ladainha, é o dia da carruagem. A tradicional carruagem se deu da seguinte maneira, a maioria das pessoas aqui utilizavam a agricultura familiar, né? Era agroflorestal, a cultura aqui. Então eles traziam o milho de Santana para ofertar para a igreja e logo após, como aqui não tinha iluminação elétrica, aí eles traziam a canela de ema para colocar em cada casa. Aí a hora que iria anoitecer, eles faziam essas fogueiras ao lado de cada casa para ladear a carruagem que se seguia. Era chamada procissão de luzes, isso na década de 60, né? Antes de 60. Carruagem também era linda. Aqui teve época de ter 50, 60 carros de boi. Cada carro com 6 boi. Só boi pesado. Descia os carros cantando pela rua abaixo. Era a coisa mais linda do mundo. Por incrível que pareça, eu não sinto falta de nada naquela época. Meu sofrimento foi tanto que eu não sinto falta de nada. A única coisa coisa era assim, hoje tem festa, se eu for, fui, se eu não for, não for. Se naquela época teve um foguete aqui, era um festão, e abalava todo mundo na roça, e todo mundo ia. Aí fazia um vestidinho de chita esse ano para ir na festa, chegava, eu lavava ele e guardava, era para ir na outra festa esse ano que vem. Entendeu? Não tinha coisa não, era remendando, fiando linha para remendar. Era isso aí. A melhor coisa que tinha na roça de primeiro, que coisa, era isso aí, quando tinha festa.